Fala aí, amigos Kaijus, hoje nós vamos falar sobre um filme cancelado do Godzilla chamado Godzilla vs Redmon. Bom, basicamente esse filme ele seria feito em colaboração entre o estúdio Toho e o estúdio Tsuburaya, né? E juntos aí eles iam criar este filme. Porém, infelizmente a parceria não foi pra frente e nem o filme, né? O que acabou sendo descartado, né? Porém, aqui eu vou contar pra vocês como é que rolou essa treta, como é que é essa história. Godzilla vs Redmon contaria a história de Redmon, que é uma espécie de dragão vermelho que ia surgir da superfície da Lua, sim, a Lua. Ele ia vir para o nosso planeta e ia começar a causar maior destruição e caos. Paralela a isso, ao mesmo tempo, uma outra criatura chamada Erebus iria surgir lá nas ilhas japonesas. E aí o Japão começaria a pensar como vamos resolver essa treta, como a gente vai derrotar dois kaijus ao mesmo tempo, né, cara? Então eles meio que iam ter uma ideia interessante de fazer com que os dois se encontrassem e destruir os dois ao mesmo tempo. O que eles não sabiam é que Erebus e Redmon seriam respectivamente macho e fêmea da sua espécie. Então eles são meio que da mesma espécie, apesar de ser totalmente diferentes, mas eles são da mesma espécie. E como um é um macho e outro é fêmea, eles se encontram, vocês sabem o que aconteceria, né? Ia acontecer aí, digamos assim, algo mais assim quente, algo mais picante entre eles, por assim dizer, e os dois iriam ter um filhote, iriam acasalar e tudo mais, né? E, bom, isso não faria parte do plano do exército japonês, já que a ideia deles era fazer os dois se matarem para eles irem lá no final e acabar com quem sobrou, né? O que acaba acontecendo é que os dois acabam tendo um filhote, esse filhote se chamaria Alfu, né? E, bom, aí, meus amigos, a coisa vai ficar feia, porque os três monstros iriam tentar encontrar um lugar para fazer um belo ninho, fazer uma casinha aí para eles viverem de boa. Porém, obviamente, os japoneses não iam gostar disso, né? Porque isso ia envolver a destruição da maioria das cidades aí do país do Japão. Enquanto isso, finalmente nosso caso Godzilla acaba surgindo do mar para acabar com essa festa após ver todo esse furdúncio, né? Godzilla acaba se tornando a última salvação aí do Japão para derrotar os dois monstros, né? Que iriam tentar a todo custo defender sua cria, né? Como vocês podem ver aí algumas artes conceituais que foram disponibilizadas para nós, né? Sobre alguns detalhes de como seria esse filme, né? Visualmente falando sobre as criaturas, né? Comentando assim da ideia, assim, sem falando assim da história, eu acho que é uma ideia assim, os padrões da Era Showa interessante assim. Redmon seria uma espécie de dragão vermelho, né? Ele viria da Lua, enquanto Erebus seria uma criatura assim, eu não consigo explicar direito, parecia uma espécie de equino, meio réptil, com a crina branca e tudo mais. Eu não consigo explicar o que é aquilo ali. E o Alfu, que seria a fusão dos dois, né, o filhote, ele seria mais parecido com a Erebus do que com o pai, o Redmon, né? Seria interessante o Redmon existir na franquia Godzilla, porque ele seria um outro dragão além do Ghidorah e de outros dragões ali da franquia Godzilla, né? Ghidorah e as suas outras variações, né? Então, seria interessante um outro dragão na franquia Godzilla além do Ghidorah, né? E olha só, para os padrões da Era Showa, principalmente nos anos 70, em que a maioria dos filmes eram meio loucos, assim, né, por assim dizer, esse filme até que não é tão bizarro como o último filme que apareceu aqui no Limbo Kaiju, né, a Noiva de Godzilla, né. Porém, como eu disse anteriormente, este filme acabou não indo para frente, né, e o estúdio Toho e Tsuburaya acabaram abandonando aí o projeto, né. A Toho foi para frente com seus filmes, porém surgiu alguns rumores, né, de que o filme que lançou um tempo depois, chamado Daigoro vs Goliath, que de certa forma, né, tem alguns kaijus com visual semelhante ao que foi descrito de Redmon e Erebus, né, e que esse filme aí seria uma reaproveitação da ideia de Godzilla vs Redmon, ou se pelo menos eles utilizaram alguns trajes do Erebus e do Redmon para fazer alguns dos monstros que aparecem nesse simpático filme aí. Vocês veem até um pouco de semelhança assim, mas é só um rumor, né? Nunca foi confirmado nem pela Toho ou nem pelo estúdio de Tsuburaya se isso é verdade ou não, se o projeto do Godzilla vs Redmon acabou se transformando em Daigoro vs Goliath. Porém, é isso, né? Então a gente nunca mais tivemos uma reaproveitação dessa ideia. Mas, assim, no resumo do resumo é basicamente isso. É uma ideia que não foi pra frente e que talvez fosse melhor assim.
mas a gente não tem nenhum outro material além dessas artes e um pouco do roteiro para dizer se o filme era bom ou não, né? O vídeo de hoje foi uma sugestão do inscrito Luiz Jurássico. Muito obrigado, mano. Desculpa a demora para fazer o vídeo, mas se você quer fazer que nem o Luiz Jurássico e sugerir a ideia aí para um tema, né, a sugestão aí pro próximo Limbo Kaiju, talvez aí deixe nos comentários hashtag Limbo Kaiju. E é claro, coloque qual que seria o projeto, o filme, ou o próprio monstro de algum projeto cancelado, ou descartado, ou desconhecido relacionado ao universo de monstros. Eu vou pegar a sugestão e transformar num vídeo bem detalhado, bem maneiro aí pra vocês. Claro, eu não posso dar uma garantia de qual vai sair primeiro e tal, né? Eu apenas vou pegar um aleatório e vou fazer o vídeo, mas eu pretendo fazer vídeo de todas as sugestões que vocês já me deram. Então aí, pra fazer mais sugestões, deixe hashtag Limbo Kaiju e coloque nos comentários. É isso, pessoal. Que a força de você sempre. Tchau.